Boa noite, fala família. Então nós estamos aqui, vamos começar as aulas online de teoria musical, certo? E hoje nós estamos começando as gravações. Já tem o nosso primeiro conteúdo para você se aprofundar nos seus estudos e para entender muito mais dessa maravilha que é a música, beleza? O assunto de hoje, os parâmetros do som. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo um link para um vídeo muito legal, muito bem explicado e ilustrado também, que é sobre esse assunto de uma forma bem aprofundada e tem umas imagens bem legais, vocês vão se surpreender. E como a música ela é impactante, né? Como ela é vibração, tá certo? Então, vamos começar a nossa aula aqui na lousa. E vou deixar nos comentários para vocês complementarem vendo o vídeo, né? Tem várias informações aí sobre a música, beleza? Então vamos começar. Estou aqui na lousa, agora vamos às explicações, tá certo? Eu queria começar dizendo que no decorrer da nossa caminhada na escola tradicional, a gente acaba não se aprofundando nesse assunto, nessa ciência, que a música é uma ciência, né? Uma ciência que estuda o quê? A organização dos sons. Repare que eu não falei notas musicais somente, né? Falei sons, ou seja, som de um prato, som de um tambor, o som de um violão, o som de um teclado, né? O som do que for, certo? De vozes. E essa organização, a música, a ciência música, ela vai estudar as diversas maneiras de se fazer música, as diversas maneiras, né? As diversas culturas, como pensam a música. Tudo isso é abordado nas aulas de teoria musical, certo? Basicamente, a importância da teoria é você conhecer os pensamentos, né, que até agora vêm sendo abordados e ensinados, né? E de maneira crítica, conseguir trazer isso para a prática, certo? Falando de outra maneira, na teoria musical, vamos trazer aqui para a culinária. O que você vai fazer quando você não sabe fazer certa comida, por exemplo? Você não sabe preparar certo alimento. Você vai buscar o quê? Uma receita, não é isso? Um conhecimento que já está aí, para você entender e conseguir executar exatamente aquela comida que fique boa como você quer, né? Então a música é mais ou menos a mesma coisa. Nós vamos aprender, né, na teoria musical diversas receitas, certo? Que vão nos possibilitar, vão ser ferramentas para a gente, na prática, conseguir entender mais, né, um pouco de como é essa construção da música, certo? Beleza? Então nós vamos estudar escalas maiores, escalas menores, nós vamos estudar dicas, né, e curiosidades, por exemplo, o que é um acorde, o que é uma melodia, o que é uma harmonia, certo? Qual é a diferença de uma nota musical para um acorde? E muito mais, tá certo? Então a teoria musical é muito importante. Às vezes a gente vê alguém tocando e pensa assim, isso daí é pura, sei lá, é pura inspiração, mas não é. Muitas vezes é fruto de um raciocínio, entendeu? Baseado no que a pessoa já conhece de música, né? Imagina que você sabe fazer, por exemplo, lasanha. Você sabe uma receita, você tem um nível de capacidade de fazer uma lasanha. Mas imagina que você conhece 10 receitas de lasanha, você é muito bom nelas. Então você tem muitas possibilidades, entendeu? Então, você conhecendo cada vez mais, você vai entender os raciocínios que estão por trás das canções, né? E até vai se tornar, o que eu sempre falo sobre isso, né? Quando a gente passa a estudar música, a gente deixa de ser um mero consumidor de música e passa a ser agora um apreciador, entendeu? Porque agora você entende, né? Trazendo para a culinária novamente. Imagina que uma pessoa comum ela vai num restaurante. O que ela vai poder dizer da comida, né? Vai dizer que tá bom, tá ruim, tá frio, coisas básicas. Mas se alguém que for, por exemplo, um chefe de cozinha já experiente, quando ele provar a música, ele vai ter uma experiência totalmente diferente. Ele vai ver
texturas, o preparo, temperos, né? Por quê? Porque ele percebe, ele tem os conhecimentos, as ferramentas para perceber esse universo, tá certo? Então você agora passa a ser também um apreciador, apreciadora da música, tá certo? Então vamos para o conteúdo, vou virar a câmera e nós vamos falar um pouco sobre a aula de hoje. Vamos lá, os parâmetros do som. O que esse assunto ele vem trazer? Existem certas características que nós podemos perceber no som, né? Não só a nossa percepção sonora da existência, mas de outras nuances que nós podemos perceber. Por exemplo, a altura. A altura na música não é volume. Por exemplo, baixa esse som, não é essa altura. A altura na música está falando sobre o som ser grave ou ele ser agudo, certo? O que é um som grave? Som grave é um som que ele tem uma sensação de ser grosso, assim, né? Por exemplo, dó, som grave. O som agudo é um som fininho, som agulha, som fininho, né? Dó, som mais fino. Então a gente pode perceber isso. Vamos pensar, por exemplo, que tem instrumentos que eles são de som grave, né? Por exemplo, o contrabaixo, né? Som grave, certo? A bateria em si também, por exemplo, ela tem aqui os tambores. E tem um tambor, que é o bumbo aqui, que ele tem um som grave, certo? E tem instrumentos que tem os sons agudos, certo? Por exemplo, o cavaquinho, ele tem um som bem agudo. Flauta, né? Quais são os instrumentos que você conhece aí, por exemplo, que tem um som grave? Não é isso? Também podemos observar que o som ele pode variar de intensidade, ou seja, o som pode ser forte ou pode ser fraco, certo? E isso vai fazer toda a diferença, né? Você já viu, por exemplo, num show, quando o cantor diz assim, agora só vocês. O que acontece? A banda toca mais fraco, para que o público venha a superar, né? Cantar mais alto do que a banda, certo? E isso na música clássica, por exemplo, você vai perceber, né? Em várias, como a Sinfonia de Beethoven, que começa bem forte e depois vai ser bem amena, certo? E essa variação de intensidade é o que vai dar a dinâmica na música, é o que vai dar as mudanças que vão acontecendo. Por exemplo, você já percebeu que no refrão as músicas geralmente são mais fortes, né? Geralmente o refrão é o ponto alto da música, certo? Então o som ele pode ser fraquinho ou forte, certo? Observe também, o som pode variar de duração. Ele pode ser curto, dó, ou pode ser longo, dó. Olha como foi diferente, certo? E isso vai fazer toda a diferença na construção sonora, né? Você, por exemplo, ritmos que são bem latinos, por exemplo, eles usam muito som curto, né? Então, são muito swingados, entendeu? Agora, algumas músicas mais europeias, você pode perceber que tem frases mais longas de flauta, certo? Então, isso vai fazer a diferença na construção sonora. Se o som ele é longo, se ele dura bastante, ou se ele é curto, certo? E para terminar, falar do timbre. O que é o timbre? O timbre é a característica do som, certo? É o som daquele instrumento. Por exemplo, esse instrumento aqui, ele tem um som de prato, certo? Eu mostrei agora há pouco o cavaquinho, ele tem som, ó, quando a gente toca ele, nós não imaginamos que ele é um violão, a gente imagina que é um cavaquinho, certo? O timbre, ele é o som em si, certo? Ele é a maneira que nós podemos diferenciar os instrumentos, por exemplo. Como é que você consegue escutar uma música e diferenciar o baixo da bateria, da guitarra? É por causa do timbre, né?
O timbre do instrumento é diferente. E professor, o que faz o timbre ser diferente? Bom, o timbre ele está relacionado à construção do instrumento, né? Ao material do instrumento. Se for madeira, se for um instrumento de cordas, se for um instrumento de sopro, tudo isso vai mudar a sonoridade do instrumento, né? Você pode perceber, por exemplo, que as pessoas elas são diferentes. Um é mais alto, um é mais baixinha, outro tem um porte maior, outro não. E isso vai mudar na voz. Você percebe que as pessoas têm a voz diferente, né? Por causa da sua estrutura corporal, certo? Então, o timbre vai variar, né, de diversas maneiras. Pode ser pelo material do instrumento. Por exemplo, tem violões que nós achamos, esse violão ele é melhor. Quando a gente vai ver, ele usa uma certa madeira, uma madeira mais que tem um som mais encorpado, né? Ou seja, isso faz toda a diferença na construção desse som desse instrumento, certo? Então, eu vou passar esse vídeo aqui para vocês verem. Vocês vão ver e eu vou deixar uma tarefinha para vocês realizarem, tá certo? Muito obrigado. Espero que você tenha entendido. Vou deixar aqui aberto. Pode mandar qualquer pergunta sobre o tema ou sobre qualquer outra coisa e nós seguimos em frente. Muito obrigado. Valeu!